Eu ouvi que ele falou, bebe água. Eu tomei água. A água era gostosa, mas não era pra beber. Eu sobrevivi à noite. Já Pati. Cuidado aí que eles te pegam. Bom dia, marroquinhos. As temperaturas vão subir pra caramba daqui uns próximos 3 dias, mais ou menos. Mas tá fazendo mais ou menos 33 graus aqui onde a gente tá, que é Fez. Então a gente tá indo pro lado das montanhas para fugir um pouco desse calor. Uma cidadezinha que chama Ifrane, que dizem que é a Suíça aqui do Marrocos. Neva no inverno lá, vocês acreditam? Já colocando água no Kong também, pra já ir com o tanque cheio. E já esvaziamos nosso xixi todo dia, pra não transbordar e pra virar uma meleca. E agora a gente vai jogar nossa água cinza pra ir com os tanques cinzas vazios, porque agora começa uma região de serras. Então o Kong vai começar a subir o médio Atlas. A gente vai ficar mais ou menos 1.660 metros acima do nível do mar hoje, nessa cidade. E daí nos próximos dias a gente começa a ir já em direção ao deserto do Saara. A gente tá super animado, porque essa é a parte da viagem que a gente estava mais ansioso para fazer, tava na expectativa. Dirigir o Kong nas dunas do deserto do Saara, acho que vai ser demais. Olha, tem laranjas ou é limão isso aqui nesse pé? Acho que é laranjas. Limão. Laranjas. Limão. Não sei, acho que é laranja. Tá bem verde. Eduardo, a gente esqueceu de colar a nossa bandeirinha do Marrocos. Como assim? Eu mesmo, que ainda tá na Espanha. Colar nossa bandeirinha aí. Olha que legal esses caminhões que tem aqui do lado do Kong. Eu acho que é pra expedição também. Eles dormem nas barracas. E aí esses caminhões levam as pessoas. Olha que legalzão. Não sei como funciona, mas eu vou procurar aqui o site deles para dar uma pesquisada. Começou cedo, tô invisível aqui, mas deu certo. Já liberou a gente. Nossa, impressionante. Como tem fiscalização aqui. Tem um monte de carro parado ali atrás, acho que não dá pra ver. A gente precisa abastecer o Kong antes de começar a subir a serra. Tem vários postos aqui. Eu acho que a gente vai parar num que chama Cepsa. Quanto? 1.8? Para no último lá. Quanto você acha que o Kong vai beber hoje? Uns 100 litrinhos, 150 mais ou menos. Eu vou enchendo só para fazer uma mistura do diesel que eu tenho lá da Europa com o diesel aqui, que ele é um pouquinho diferente, assim não sente muito. A gente tinha trocado 1.500 euros em dirhams. Só que daí a gente fica comprando as besteiras. Restaurante geralmente é difícil aceitar cartão aqui, só nos lugares muito turísticos e grandes, tipo Fez aceitou as coisas que nós compramos, mas o restaurante não. Então o nosso dinheiro já foi lá para metade, né? E a gente tá mal começando a viagem. Só que daí o problema é para abastecer o Kong, porque o Kong é um bêbado, né? Vai de rãs pra caramba. Então a gente tem que achar um posto que passe o cartão, senão lascou. Mas hoje é a saga do posto de gasolina, aparentemente. Entendeu? Mostra pra ele o cartão, porque eu acho que tá difícil dele entender. Cadê a maquininha? Não tô vendo a maquininha. Deu certo. Aê! Colocamos 130 litros de combustível e nos custou 1.400 dirham, que significa 140 euros. Pronto, tanque cheio. E agora com esses tanques cheios a gente consegue rodar 2.400 quilômetros. A gente acredita que uma vez que a gente subir o Atlas, vai gastar combustível pra caramba, porque o Kong acho que vai penar para subir.
De lá até voltar para Tanger, a gente deve ter quase 3.000 quilômetros pela frente. Então eu acho que vai consumir o combustível desses 2 tanques e a gente vai ter que encher de novo. A parte boa é que custa €1. Aqui em Marrocos, o litro do diesel contra o 1,50 que a gente paga lá. Então é 50% mais barato por aqui. Nossa, quanto verde! Nem a Suíça é tão verde assim, pessoal. Ai, ai, barreira policial de novo. Impressionante quanto polícia que tem, mandando a gente ir embora. Eles fazem um sinal de ir embora que parece que tá mandando parar, sabe? Até estranho. Ah, deu um sorrisinho, ele gostou do Kong. Chegamos aqui em Efrane. A cidade parece a Suíça mesmo, as casas. Nem parece estar no Marrocos, super bonito. Tudo muito limpo, muito verde, sabe? E óbvio, né? Entrando aqui no meio da cidadezinha já levou um sustão. Tinha uma placa gigantesca de proibido caminhões. E logo do lado tinha um monte de policiais. Aí, putz, a gente virou e foi, né? E os policiais olharam, aí viram que era um caminhão de expedição. Tchau, vai em frente. Eu acho que eles não querem que entre na cidade caminhões e carga, sabe? Grandes, muito grandes. Mas daí deixou o Kong passar. Daí a gente achou um estacionamento. Que eu acho que tá um pouquinho perto da cidade. Agora a gente vai andar até lá. Bem vazio. Só tem o Kong aqui. Muitas árvores verdinhas. E agora a gente vai explorar um pouquinho Efrane. Conhecer a cidadezinha. As casinhas com cara de Suíça já ali atrás, ó. Chalezinhos bem bonitos. Pronto, aqui em Efrane a gente achou esse é o estacionamento, que parece que não tem ninguém. A gente parou o Kong meio de lado, né? E quando a gente deixa o Kong sozinho assim, eu coloco a câmera ali na frente e eu coloco uma câmera desse lado, do outro e de trás. Daí, com o alarme, se tiver algum movimento, alguma coisa, ele manda direto aqui no meu celular. Então eu consigo monitorar o tempo todo, porque a gente sempre fica preocupado, né? Todas as nossas coisas estão aí e assim por diante. Então hoje, nesse estacionamento que não tem ninguém praticamente, deixou o Kong ali parado, a gente vai dar um rolezinho aí nessa cidade. Uma coisa que você não espera aqui no Marrocos é se encontrar uma mini Suíça em todos os aspectos. Não só da arquitetura, que tem muitas casas aqui que parece realmente na Suíça, mas não tem um negocinho de lixo no chão. Extremamente limpo. Acho que foi em 1928, franceses e suíços vieram para cá e meio que criaram essa cidadezinha como uma cidade para europeus virem nas estações de inverno e verão, né? E daí ela ficou assim, parecida com a Suíça. Até hoje mantém essas características, né? E a cidade é bem pequenininha, tem acho que 14.000 habitantes aqui. Então no inverno eles usam isso aqui como uma base para esquiar, porque tem estação de esqui aqui perto. E no verão eles usam para ir, tipo, fazer caminhadas, passear. Mas é muito bonito aqui, parece que você está na Europa mesmo. Aqui é um hotel spa. Uma mistura de Marrocos com... parece sul de Tirol, né? Impressionante, que bonito aqui. Paradinha aqui em Efrane foi bem rápido, só pra gente conhecer a cidade. A gente aproveitou para almoçar ali também. E agora a gente está indo para um lugar chamado Azerou, que é onde tem uma floresta de cedros. E é o único lugar aqui do Marrocos que tem macaquinhos iguais àqueles que tem em Gibraltar, na Pedra de Gibraltar. Então eles têm aqui também uma comunidade bem grande deles. É um National Park e eles ficam soltos ali. E daí a gente vai tentar dormir dentro da floresta hoje para ver se os macacos vêm no Kong, né? Os primos do Kong. Pegando uma estrada agora que tá horrível. Acho que eles estão reformando ela ou desceu água aí, não sei o que aconteceu. Uma zona.
turístico aqui. Um monte de gente. Ah, tô vendo eles lá. Cavalos para você andar, tirar foto. Por enquanto tem algumas pessoas aqui, mas falaram que a noite é bem tranquilo para dormir. Então a gente vai dormir aqui hoje. Porque nos próximos dias, não sei se amanhã ou depois, a gente tem um passo para passar aqui, que é bem complicado, bem demorado. Então a gente já quer estar perto dele para acordar bem cedinho e passar. É uma estrada bem estreita. E aqui no Marrocos, nessa região, agora que a gente está chegando no Atlas, as estradas começam a ficar muito estreitas, com muita curva, muita subida. Você começa a subir muito, muito, muito. O Atlas vai até 4.000 metros de altura. A gente está ainda em 1.700, eu acho. Então tem muita coisa ainda para subir. E daí vai devagar, vai lento, tem curvas, a galera dirigindo daquele jeito, né? Então a gente prefere sair mais cedinho e dirigir com calma durante o dia. Então por isso a gente vai dormir aqui hoje. Agora eu preciso achar os macacos. Agora o Duda tá fechando o Kong aqui. Que a gente vai dar uma volta. Trancadinho tudo. Tudo certo? Vamos dar rolê? Vamos. Será que vai vir algum macaquinho aqui em cima do Kong? Eu ia falar da Joy. Saudades da Joy, minha filha. Cuidado aí que eles te pegam. Tem os tiozinhos aqui que vendem artesanatos, vendem amendoim para você dar para os macaquinhos. Tem bastante gente até, a galera faz piquenique aqui, ó. Tem até umas mesinhas arrumadas, ó. Dá para fazer piquenique, só não sei se vai durar comida em cima da mesa, porque os macacos eles estão bem gordos, porque eles comem muito. Nós estávamos andando na floresta de cedro, aí veio um tiozinho com uns negocinhos de madeira ali querendo vender para nós. Mas poxa, a gente não tem mais lugar nenhum pro Kong, para nada. Tá super lotado. Daí ele perguntou se a gente queria comprar, eu falei que não. Daí ele, change. Tipo, ele queria trocar o prato por roupa, então já que ele achou que a gente não tinha dinheiro para comprar o negócio. Daí agora o Duda vê que tem algumas roupas que ele não tá mais usando tanto, vai dar para ele. Nossa, tipo, quebrou as pernas isso. Tadinho. Ai, aqui no Marrocos é fogo, sabe? É muito legal, mas tem muita pobreza, assim, das pessoas. E é isso, a gente vai lá ver o que consegue arrumar para ele. Viver no Kong é tão legal. Um dia a gente dorme numa barragem, parece um quadro, um negócio de bonito. No outro dia a gente dorme num lugar que não é tão legal, né? Porque às vezes é no meio da estrada praticamente. E hoje a gente vai dormir no meio de uma floresta de cedros que é cheia de macacos. Eu só tô esperando esses macaquinhos subirem aqui em cima do Kong à noite. Tem uma árvore gigantesca aqui, né? Provavelmente eles vão vir. Se prepara pro susto, hein? É isso aí, a gente vai ficar aqui hoje. Amanhã cedo a gente já começa a descer sentido deserto. Mais umas 5, 6 horinhas a gente já vai estar perto do deserto do Saara, né? E essa parte, na minha opinião, eu acho que é a mais difícil dessa estrada aqui. São ruas extremamente estreitas, com desfiladeiros gigantescos e túneis que mostram que tem 3,5 metros de altura. O Kong tem 3,8 metros de altura. Então a gente vai ver o que a gente vai ter que fazer. De repente puxar os pneus para passar. Mas o ponto é, se a gente não vai por essa estrada, que é uma estrada assim perigosa, sinuosa, alta, a gente precisaria dar um rolê adicional de, sei lá, uns 800 quilômetros, é muita coisa. Então amanhã vai ser assim, com emoção, eu acredito. Vamos lá, né? Amanhã é outro dia. Fechou. Eu sobrevivi à noite. Já a Paty teve sérios problemas. Acho que ela passou mais mal que eu, né? Acho não, tenho certeza absoluta. E agora de manhã, ela produziu soros caseiros para que a gente possa tomar. Falei que eu queria também. Tá aí. Cheers!
Falei que eu queria também, eu achei que era um copinho, mas tem que tomar 1 litro desse negócio aí pra ver se a gente hidrata novamente e consegue seguir viagem. Hoje é a parte mais difícil aqui dessa rota e assim, como a gente passou bem mal a noite passada, a gente tá com uma dor de cabeça, provavelmente um pouquinho de desidratação. Então a gente vai ficar aqui mais uma meia hora, ver se eu dou uma melhorada. E a gente consegue seguir adiante, porque a gente não tá assim no melhor lugar do mundo parado, né? Então a ideia é seguir adiante. Vamos ver, preciso melhorar. Foram embora. Chama ela, Grude, daquele jeito que você sabe chamar lá. 4 horas da tarde eu resolvi dar o ar da graça. Meu Deus do céu. Que é uma frase que tua mãe sempre fala quando você é criança. Não aceite bebida de ninguém. A gente não levou o pé da letra, eu me ferrei. Tá louco. 24 horas, passando muito mal, muito mal. Acho que emagreci uns 20 quilos. Mas agora tomei um banho, acabei de almoçar, tomando soro caseiro. E a gente vai tentar ver os macaquinhos aqui. Ai, e daí a gente vai para um próximo lugar para dormir, porque essa estrada aqui à noite é muito barulhenta. Durante o dia é bem tranquilo aqui, mas à noite, nossa senhora. Durou 2 minutos o passeio, tive que voltar para ir no banheiro. Ai, é hoje, hein? Será que tem algum hospital aqui perto se eu precisaria? Talvez daqui 2 horas tem um hospital em Mildete, que a gente vai passar lá, mas não hoje, né? Isso aí. Grude, acabou o papel higiênico. Putz, acho que só tem papel toalha agora. Três dias foi o que nos custou aquela bebidinha de água na Medina de Fé. Vocês acreditam? Olha, eu nunca tive um piriri tão forte na minha vida que nem esse. O bactéria forte essa. Eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Mas deixa eu contar pra vocês. Sabia que aqui no Marrocos tem uma bactéria que chama bactéria do viajante, que ela está presente na água. E o que tem essa bactéria? Ela tem alguma coisa ali negativa que o nosso organismo não está acostumado, o nosso organismo de outros países, né, de Brasil, qualquer outro lugar. Então, a maioria dos turistas que vêm para cá, digamos que 50%, vão ter essa diarreia do viajante. Tá na água. Então, é importante quando você vier para o Marrocos, além de você trazer remedinhos para dor de barriga, probióticos, não beba água de torneira. Beba água só de garrafa, tem que ver se ela tá lacrada. Também outra coisa muito importante são os sucos naturais, que eu ouvi dizer que tem lugares que eles colocam a água no suco. Então daí o piriri vem, né, pessoal? A gente deu uma melhoradinha hoje, já dá até pela cara da pessoa que está mais corada, né, mais animada. E agora a gente vai partir para o nosso próximo destino. A gente vai guardar todas as coisas agora e vamos embora. Agora a gente tá bem, ainda bem. Au revoir. Tchau. Enquanto seguimos estrada dentro, ainda sentimos as últimas ondas de dor de barriga que nos derrubou esses dias. Bate aquela sensação estranha de alívio e de pressa ao mesmo tempo. Agora que estamos um pouco melhores, não queríamos ficar parados. A ideia era ir além, dormir afastado de tudo, num ponto isolado no meio do mato. Um pouco mais longe, um pouco mais selvagem. Sol se pondo já, ali. A gente vai dormir aqui.
Tá bem no meio do nada, tem um lago ali na frente, bem legal. E amanhã a gente roda 230 quilômetros para nessa próxima cidade que chama Midelt. E depois tem mais 230, 250 quilômetros para chegar em Errachida. Essas estradas agora elas são bem ruins, mas a vista compensa. Então eu tô assim cruzando os dedos que o Kong resista bem essas subidas todas. E depois a gente baixa tudo de novo e chega em Merzouga no terceiro dia. E Merzouga já está no deserto do Saara. E é lá que a gente vai ficar alguns dias para poder explorar o deserto e ver como que é ali embaixo. Quanto mais avançamos, mais sentimos que estamos nos aproximando da entrada para o deserto do Saara. E é ali que essa expedição começa a mudar de tom. Parece exagero, mas é quase como se o deserto estivesse chamando a gente, sabe? Como se a alma dessa jornada estivesse escondida lá dentro, esperando por nós. Falta pouco para cruzar essa linha imaginária onde o asfalto termina. E começam os caminhos de areia. E quando essa linha fica perto assim, alguma coisa dentro da gente muda também.